Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o vídeo aqui hoje ele é um pouquinho diferente, ele tem um tom um pouco mais sério. Inclusive, vocês vão perceber, mas eu quero que vocês comentem, eu quero que vocês deixem nos comentários os temas que nós iremos falar nesse vídeo aqui, porque tem muita coisa a ser falada, muita coisa a ser discutida sobre o que está acontecendo no São Paulo. Então isso é muito importante, vocês vão perceber. Comentem aí. E galera, o sorteio ainda está rolando. Assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos, eu vou sortear 2 camisas oficiais do São Paulo. Para participar do sorteio, basta se inscrever. Se inscreve aí e ative o sino, é só fazer isso, que aí você já estará participando do sorteio de 2 camisas oficiais do São Paulo, assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos. E galera, deixa o like no vídeo para dar aquela moral e compartilhem. Se vocês concordarem com as ideias, com as opiniões aqui, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem aí. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, é isso mesmo, simplesmente o melhor aplicativo de futebol que tem. Você tica seu time do coração, no nosso caso São Paulo Futebol Clube, mas você pode ticar qualquer outro clube e receber todas as últimas informações, últimas notícias, minuto a minuto dos jogos. Você acompanha tudo na OneFootball, uma interface simplesmente maravilhosa. Fora que o OneFootball tem uma novidade excelente, que agora são os lances ao vivo. Te digo o que são os lances ao vivo. Os lances ao vivo é você acompanhar o lance pela OneFootball assim que ele acontece da Copa Conmebol Sul-Americana e da Conmebol Libertadores. Na OneFootball você acompanha esses 2 torneios, os lances ao vivo desses 2 torneios em uma novidade muito legal. Fora que na OneFootball também você acompanha todos os jogos da Bundesliga, acompanha o mercado da bola, tudo que rola no futebol brasileiro, no futebol europeu, futebol mundial de uma forma geral, as informações mais importantes, mercado da bola, tudo você acompanha na OneFootball. E agora os lances ao vivo da Conmebol Sul-Americana e Conmebol Libertadores. Então é muito legal, né? Vai agora no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado e baixe gratuitamente o melhor aplicativo de futebol que tem disponível para Android e iOS, é a OneFootball. Valeu, OneFootball, tamo junto! Galera, o São Paulo acabou de ganhar do Santos no Morumbi, uma vitória muito legal, uma vitória muito importante, 3-1. Gente, um parênteses pequeno aqui, eu falei no Shorts aqui, eu fiz aqui no YouTube do palpite, né, do placar, eu falei 3-1 pro São Paulo, depois dá uma conferida aí que é bem legal. Bom, eu imaginava que ia ser esse placar e foi 3-1 pro São Paulo, muito legal. E muitos elementos, né, muitos elementos nesse jogo que nós vamos comentar, e é o seguinte... o Rogério Ceni, ele precisa sair agora do São Paulo. Isso não está sendo mais uma opinião, né? Não é mais uma opinião, isso aí já é um fato. Ele precisa sair agora, o trabalho não funcionou. Nós viemos de uma excelente vitória em um clássico. Concordo que o Santos... te digo, o Santos tá mal das pernas. Concordo, mas pra mim pegamos times piores. E o São Paulo conseguiu fazer uma boa atuação contra o Santos. Sendo que nós estamos vendo que não tem a mão do técnico na vitória de ontem. Isso é claro, isso não é mais opinião, isso não é mais, eu acho, não é, não tem a mão dele, porque nós sabemos que se tivesse a mão dele, David e Nestor jogariam, Galopo não jogaria. Já é sabido disso. Nós já sabemos que o time não fluiria tão bem como fluiu, não jogaria tão bem quanto jogou se tivesse a mão do técnico. Quanto mais ele trabalha, se ele tem as totais escolhas, quanto mais ele mexe no time, mais ele atrapalha. Então é por isso que ele precisa sair o quanto antes. Porque em um jogo que ele não conseguiu mexer, que ele não conseguiu colocar a mão dele 100% no time, ele teve 2 ausências ontem pontuais de David e Nestor, e o time deu essa melhorada. O Galopo, que a gente implora, que a gente suplica, e isso não é surpresa. Não estamos falando aqui, não estamos sendo oportunistas e elogiando o Galopo, o Luan, o time que jogou ontem, né, mais ou menos ali o que a gente implora, o que a gente suplica aqui todo dia. Isso não é surpresa. E aí quando entra o Galopo na posição do Nestor, quando entra o Galopo jogando com o Caleri ali, dá pra ver que o time melhora e não é a mão dele. Não é ele que tá fazendo, dá pra ver claramente que... E eu não tô nem colocando na mão do David e do Nestor, não tô nem, né, ganhamos porque eles não jogaram, não é isso que eu tô falando. É porque nós estamos aqui alertando, falando todo dia que ele não coloca o que ele tem, ele meramente
não coloca o que ele tem de melhor para jogar. É nítido, é claro isso. Então é por isso que ele precisa ir embora. Porque nós vimos que o São Paulo, se tivesse alguém só escalando, já seria melhor que ele. Pra mim ele não é técnico, tá? Pra mim ele está no cargo de técnico. Ele é um ex-goleiro que está no cargo de técnico do São Paulo. Pra mim ele não é técnico. Deu pra ver que o time do São Paulo, se só alguém escalando, só alguém escalando, meramente escalando, aparentemente o que a gente tem de melhor, fazendo novos testes, dando sequência para alguns jogadores e não os mesmos de sempre que não trazem resultado, o São Paulo melhora. Nós vimos que não foi aquela partida excepcional, foi boa, ganhamos. Não, mas não foi aquele show de bola, mas já melhorou. O time fluiu melhor porque a escalação estava um pouquinho mais lógica, que ele não conseguiu pôr o Nestor no meio-campo. O Nestor, joia nossa da base, tem que sentar no banco. Tem que esperar um pouquinho. Pablo Maia não tá podendo jogar de titular. O Wellington não tá podendo jogar de titular. Então, num jogo como ontem, é por isso. Olha o quanto ele é prejudicial pro futebol do São Paulo. Quando ele não conseguiu pôr a mão 100%, o time fluiu. E isso não é surpresa pra ninguém, porque nós falamos disso aqui todos os dias nesse canal. Ele deu um azar enorme, né? Pra mim ele deu um azar, isso é opinião minha. Pra mim ele deu um azar porque ele não pra mim, isso é opinião minha. Pra mim ele não gosta de ver bons rendimentos do Galopo no meio-campo, né? Jogando ali de um meio atacante, né? Um segundo volante, um meio atacante que seja. Ele nunca vai falar a posição real dos jogadores, né? Nem ele sabe a posição real dos jogadores, isso é opinião minha. E pra mim ele não gosta de ver o bom desempenho de Galopo, de Luan, alguns jogadores que ele entende não ser bons, alguns jogadores que ele não entende, que ele entende que não podem ser titulares de jeito nenhum, né? Então ele deu muito azar porque o Galopo bateu pênalti, o Galopo não fez gol com a bola rolando igual estava fazendo, mas o Galopo se mostra cada dia uma peça importante pro time titular do São Paulo. Ajudou demais do sistema ofensivo do time no lugar do Rodrigo Nestor, mostrando ser mais competente, mostrando que o São Paulo, com Galopo, Luciano, Rato e Caleri, tiveram uma alternância de jogadas muito mais interessantes com o Rodrigo Nestor em campo. Então é por isso que ele precisa sair agora, porque deu pra ver que nós conseguimos fazer mais, o time tá aí. Não é um time espetacular, maravilhoso, mas o time é bom. O time poderia render mais se não tivesse um cara à frente do comando técnico de São Paulo atrapalhando o São Paulo. Então dá pra ver que tá aí. Galopo, a gente não. O que a gente imagina é que o Galopo vai ser banco no próximo jogo, o que é inadmissível. O que é sacana, o que é inadmissível, o que não dá pra tolerar. Se a gente tivesse uma diretoria séria, você chega assim e fala assim, ó, Belo, você quer dar seu showzinho? Você quer dar o seu showzinho aí? Beleza. Você quer ficar aí com essas bobeiras, quer ficar espalhando cone no CT lá, na rotina, de um dia pro outro, no dia a dia? Você quer ficar separando cone? Beleza. Só que você vai pôr os melhores pra jogar. Já que você não tem capacidade, nós vamos escalar o time pra você. Tá? Se nós tivéssemos uma diretoria responsável, uma diretoria competente, faria isso. Você quer ficar aí, você é o Rogério Ceni, você tem um grande histórico, nós não vamos te demitir. Só que você vai pôr o time que nós vamos mandar, tá? Você vai pôr o Galopo, vai pôr o Luan, você vai pôr os jogadores. Para com a palhaçada. Parou com essa inversão de narrativa e de discurso e vai pôr os jogadores pra jogar. E aí nós tivemos o... Então dá pra ver, tá todo mundo falando do Galopo e ele merece sim ser titular. Não tem nada... Aquelas ideias que ele fala, que não pode jogar, então aquilo ali não funciona e eu vou explicar pra vocês. E aí temos o caso do Luan, que é uma coisa muito maldosa, né? Muito maldoso o que está sendo feito com o Luan. Eu nunca vi um técnico, né? Pra mim ele não é técnico, ele está no... Isso tem que ficar bem claro. Ele está no cargo de técnico de São Paulo. Eu nunca vi um técnico de time fazer o que ele fez com o Luan na entrevista coletiva. Na hora que o Luan fala que tem um problema físico, eu não vejo todo esse problema. Eu não vejo o corpo do Luan destruído como falam que está. Ele fala, né, que não tem condições de jogar os 90 minutos. Agora, o Luan já provou inúmeras vezes, até antes do Rogério chegar no São Paulo, na segunda passagem, que o Luan merece ser titular como primeiro volante, independente dessas babaquices que ele fala, essas baboseiras, esse blá blá blá, que ele enche a nossa cabeça de que não pode, eu não vejo ele como ele é um primeiro volante muito específico, isso é tudo bobagem. Nós sabemos que é bobagem porque ele não ele fala essas coisas, ele vem ficar falando de tática, de não sei o que, de como ele entende de futebol, mas não funciona nada.
Não funciona nada do que ele fala. Isso aí na prática não funciona. Ele, não, mas eu tenho que pôr o Mendes. Eu entendo que o Mendes, o Neves e o Luan não podem jogar juntos, não sei o quê. Que aí tem que ser o Maia, que é mais forte, junto com o Nestor. Só que não funciona. Ele vem falando isso aí toda a coletiva e não funciona. Ele faz isso durante um ano. Já faz isso há mais de um ano e não funciona. Então você quer falar o quê? Você quer falar. Você quer convencer quem? Aqui você não vai convencer. Aí ele chega e agora ele deu um azar do Luan fazer o gol, que ele foi colocar, ele foi falar do momento do jogo. Ele foi falar que tava 10-8, né, que o Santos já tinha 2 expulsos. Então que ali ele, pra mim, ele deu a entender que a situação estava favorável pro Luan. Pra mim ele tentou tirar o mérito do Luan, né? Tentou tirar o mérito da partida que o Luan fez, daquele o pouco que o Luan entrou e conseguiu fazer um gol, pra justificar a escolha dele de não colocar o Luan como titular do São Paulo. Então, além dele não enxergar, né? Além dele não conseguir enxergar o que é melhor pro time, coisa que eu nem espero mais, eu não espero ele identificar quais são os melhores jogadores. A gente já sabe que ele não consegue enxergar, que ele não consegue discernir, que ele não consegue escolher os melhores, né? Isso a gente já sabe. Mas além disso, além dele fazer isso com o Luan, que é uma sacanagem, na minha opinião, ele desmotiva o próprio atleta dele, né? Ele desmotiva o próprio cara dele ali que ele poderia usar no elenco. É engraçado. Eu nunca tinha. Não é engraçado, né? Não tem graça nenhuma, na verdade. Mas eu nunca tinha visto isso. Na hora dele chegar e bancar o jogador, por mais que ele não vá usar, né? Mente, dá uma. Porque a gente sabe que ele odeia o futebol do Luan. A gente entende que ele odeia, ele deve achar o Luan horroroso. Isso já mostra que ele não pode ser técnico do São Paulo. Isso já prova isso, né? Mas, além dele, independente dele achar o Luan horroroso e não jogar, mente, né? Mente pra gente, conta uma mentirazinha. Luan jogou muito. Luan, adorei o desempenho do Luan. Pra você ficar bem com a torcida e pra tentar motivar o outro lado, né? Parece que ele que racha o elenco, que cria um clima terrível no São Paulo, que cria um problema com os jogadores, que desmotiva, que não incentiva, e o pior, sangrando o São Paulo, porque o Luan e o Galopo, dando 2 exemplos, tá, gente? O Luan e o Galopo deveriam ser titulares desse time. Não entende, e ninguém, não estamos falando aqui que nós somos gênios de futebol, não, porque é opinião mútua aqui, que independente, digamos que o Luan e o Galopo não deu certo, aí você tira, só que ele nem testa os melhores, o que ele tem de melhor pra jogar, é por isso que ele precisa ir embora do São Paulo agora, porque nós vemos todos os dias que poderia fazer mais com esse elenco do que ele tem feito.